horas da manhã, né? Mas vamos começar. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço de vivências. Nós chamamos de campo experimental. Costumamos dizer que é a alma da escola do campo. As escolas do campo, para ser escola do campo, elas também precisam ter essa unidade. Então está ligado. Algumas escolas têm uma área como a nossa de 5 hectares, tem outras que têm 10 hectares ou mais. A nossa, como o assentamento é um pouco mais povoado, então a gente depende que a comunidade ela doe essa área para a escola, para o Estado poder construir a escola e o campo experimental. Hoje no Ceará nós somos 12 escolas do campo, espalhadas por todo o território. Ainda não estamos próximo do número que a gente quer, porque a gente quer ampliar essa proposta. Fala-se muito em educação no campo, mas educação do campo, mas para ser educação do campo precisa ser no campo. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro, porque primeiro a gente precisa valorizar o conhecimento que já tem das nossas comunidades tradicionais, as comunidades que trabalham com a pesca artesanal, trabalham com a agricultura familiar, e o viés de todas as escolas do campo é a agroecologia. Essa é a parte principal, é a alma da escola do campo também. Então agora vocês vão conhecer um pouquinho das unidades produtivas. Hoje, na nossa escola, a gente está oferecendo 3 cursos técnicos, é uma escola profissional. Então os alunos que chegam na nossa escola, eles saem ou técnico em informática, ou técnico em administração com ênfase nas organizações sociais, ou técnico em agroecologia. Então isso é uma coisa bem interessante, porque um dos nossos maiores problemas que a gente tinha era a nossa população ter até o ensino médio. Então a gente precisava, na maioria das vezes, se deslocar ou para Itapipoca ou para um local um pouco mais distante. Hoje a gente tem essa escola, a gente fez 15 anos recentemente, né? A escola completou cidade e hoje nós estamos chegando com quase 600 alunos. Então todos ligados aos cursos técnicos, todos dentro da perspectiva profissional. Uma formação profissional para além do capital, porque o que a gente quer é mostrar principalmente as nossas vivências e que há possibilidades de viver e viver bem no campo. Então a gente trabalha nessa perspectiva e tem dado super certo. Hoje nós não temos mais alunos porque nós não temos onde alocar, mas já foi pedido ao governo do estado a ampliação da escola, mas a gente tem uma demanda muito grande de estudantes e a gente não tem sala para poder colocar. Isso é uma coisa muito boa, saindo de uma situação onde a gente queria estudar, precisava ir para longe. Hoje nós já atendemos quase 25 comunidades. Então, eu estou falando quase porque eu vou lembrar certinho de 24 comunidades, mas tem outras comunidades que estão chegando e estamos com atuação aqui em Itapipoca e no município de Amontada. A nossa proposta e um sonho da gente é que isso também vá para as escolas municipais. Porém, isso é um longo processo, mas nós já temos exemplos de sucesso lá em Amontada. Então, se Itapipoca quiser implementar esse modelo de educação nessa perspectiva, há possibilidade. Os nossos gestores precisam querer, os nossos representantes também precisam querer, e a gente precisa fazer a nossa parte para poder cobrar, levar as propostas. Vamos conhecer um pouquinho? Bom, gente, bom dia, né? Primeiro a gente dizer que a gente fica muito feliz assim, em receber pesquisadores, pessoal da universidade, pessoal de diversos cursos, né, que circulam aqui por nossa escola. Assim, muita gente vem
em busca exatamente de entender qual é esse diferencial. Nós temos hoje, nosso currículo é formado por três blocos, digamos assim, né? Três componentes principais. Nós temos o componente da base comum, que são as disciplinas elas estão em todas as escolas de ensino médio, porque isso está regulamentado pelo MEC, pela SEDUC, enfim. Então é o currículo que a gente chama da base comum, a disciplina de história, geografia, das áreas do conhecimento. Nós temos também o currículo da base técnica, porque há 2 anos nós passamos a ser também uma escola técnica, além de ser uma escola do campo, uma escola também profissional. Nós temos 3 cursos atualmente. Nós temos o curso de informática, o curso de administração voltado para as organizações sociais, que é importante destacar isso, né? Que isso já é um diferencial, porque é um curso que não olha para a administração de empresas em si, mas olhando para uma administração de associações, do fortalecimento de cooperativas, do fortalecimento de movimentos, dos movimentos sociais, de como esses movimentos se organizam dentro desse território. Olhando economicamente para a questão, também olhando para a questão social, econômica e cultural do território. E tem um curso de agroecologia, que é um curso que realmente é o curso da identidade da escola, das escolas do campo, que é um curso que também se diferencia da proposta do agronegócio. Então, a agroecologia ela é muito mais complexa, porque ela olha para o ser humano no território e como é que esse território nos traz a possibilidade da vida, da produção, da economia, da preservação cultural, da preservação da natureza, e como é que isso se integra nas lutas, na luta antirracista, na luta da superação do machismo, né? Então a mulher é uma figura muito presente e se situa muito bem dentro desse processo da agroecologia. E temos outro currículo, que é o currículo que de fato dá o diferencial, que é o que a gente chama de currículo da base diversificada, que é exatamente que diversifica e que dá à escola essa identidade de escola do campo, que é a OTTP, que é a Organização de Técnicas Produtivas. A OTTP é assumida por um técnico do Centec, contratado pelo Centec, um técnico agrícola, e esse grupo de técnicos e educadores, eles vão trabalhar mais especificamente olhando para o campo experimental, que foi exatamente o espaço que vocês vivenciaram, que é um campo de vivências, de experiências agroecológicas. É justamente essa produção saudável, essa produção consciente, e a gente voltado para a questão de alcançar segurança e soberania alimentar. Então isso é uma coisa muito importante. Esse espaço é o nosso espaço de alojamento. Aqui, como a escola é integral, uma escola de ensino integral, é onde ficam os banheiros sanitários, onde os meninos tomam banho, na hora do meio-dia. Tem uma sala, que é a sala da agroecologia, que é para reuniões, para palestras, para encontros. Tem uma sala de ferramentas, que é onde a gente coloca essa questão. E também é onde a gente se reúne para poder conversar um pouco. Os educadores podem utilizar, fazer aulas diferenciadas. E tem outros espaços também pedagógicos aqui dentro da escola. Esse é um dos tais. Essa parte aqui, pessoal, são áreas que a gente chama de unidades produtivas. O que é uma unidade produtiva? É onde nós colocamos algumas culturas ou tem alguma criação de animal, são manejados por nós, são cuidados, e aí são os alunos que fazem esse trabalho. Então, por exemplo, essa unidade produtiva aqui é uma unidade integrada para a produção de abacaxi. Isso aqui são os alunos do estágio em agroecologia, junto com algumas comunidades. Então, eles têm uma parte nas concedentes em Itapoca ou aqui no território, e no tempo que eles têm destinado ao tempo escola, o tempo prático, eles estão aqui manejando. Então, eles fazem o plantio, fazem o acompanhamento, os meninos do campo dão assistência na limpeza, eles trabalham com os sistemas de irrigação, que é justamente para ajudar eles a ter esse conhecimento. Porque, vejam bem, a gente tem alunos, por exemplo, que moram na sede da Praia da Baleia. Então, o campo para eles, um pedacinho de terra que a gente diz, é um pouco mais difícil. E até o manejo também lá, quando se tem. Aqui eles têm a oportunidade de exercitar na prática os conhecimentos que eles adquirem
então eles estão preparados para ir para qualquer local, inclusive fazer diferença dentro do seu território. Essa área aqui é uma área integrada de abacaxi entre as linhas do coqueiro e com algumas outras fruteiras. E ali o Galileu. Então, os meninos trabalham aqui, ajudam, fazem toda essa parte desse controle das ações que são feitas aqui. O Galileu vem lá do IFCE de Umirim, do curso de agropecuária. E aí também os meninos são aqui do território, tem atuação aqui, e isso facilita muito na questão do manejo e condução das atividades. Nós somos muito felizes quando vem profissionais de fora que estão dispostos a colaborar conosco. Mas nós entendemos que, principalmente, o profissional que vem de fora, ele leva um certo tempo para poder aprimorar e pegar essas experiências, conseguir compreender como é que funciona todo o processo, de que um profissional que já é do território, que já está adaptado. Mas as escolas do campo aí inquietam o Estado. Então, a todo momento, nós temos ataques, situações para minimizar ou tentar inviabilizar o nosso processo. Então, as nossas práticas aqui são essenciais para a gente dizer que a gente tem um modelo que a gente quer e que está dando certo. A gente precisa que isso dê certo e isso está dando certo. Ela não é capaz de dar os mesmos resultados que uma escola que está na cidade. Isso é horrível, mas a gente prova que a gente consegue ir até mais além. Mas é um desafio diário que a gente não pode descansar de jeito maneiro, porque não tem nada plantado aqui nesse momento. E aí, pessoal, nessa unidade produtiva, nós retiramos, os peixes já estavam aqui, fizemos a limpeza, a gente está organizando para receber outra leva de alevinos, onde os alunos, principalmente os alunos do curso técnico em agroecologia, eles têm experiências na parte de prática do manejo e do acompanhamento e desenvolvimento. Depois, esse material, esses animais, esses peixes que são produzidos aqui, além das outras unidades produtivas, são utilizados na merenda escolar. É importante dizer também, pessoal, que no final, vocês vão ter mais ou menos uma dimensão do trabalho no campo experimental, e a gente precisa manter esse espaço inteiro com um recurso de R$8.000 que o governo do estado ele fornece para a gente. Vocês vão ver que a gente vai ter a unidade com os animais, vai ter a suinocultura, vai ter a parte da ovino-caprinocultura, e aí você vai ficar pensando, como é que a gente faz? E é muito difícil, nem a gente consegue explicar como é que a gente consegue fazer isso, porque não tem explicação. Mas para você ver, entender a necessidade do campo o ano inteiro. E não tem uma distinção, porque eles colocam para as escolas do campo independente do tamanho de qualquer... E aí a gente faz uma crítica construtiva, porque a gente não acredita que do tanto que a gente gera, do tanto que a gente trabalha, isso seja o suficiente. Isso não, na verdade, não chega nem próximo. Porque, vamos entender, vocês vão entender quando a gente chegar mais ali na frente. Pessoal, esse aqui é outro espaço pedagógico aqui da nossa escola, tirar os alunos daquela sala de aula física. Então, esse espaço, qualquer educador é chamado a utilizar, e aí a gente traz a turma e a gente dá uma aula ao ar livre, aqui no Cajueiro do Saber. Então a gente partilha nossas experiências, faz a parte prática. Já vi a Letícia aqui dando aula de sociologia, aqui em cima da árvore eu não vi ela não, mas eu não duvido da capacidade dela. Então, os sistemas agroflorestais, eles são uma alternativa encontrada pela agricultura, desenvolvida principalmente por áreas relacionadas à agroecologia, na questão da mitigação das mudanças climáticas e principalmente na parte de resiliência dos sistemas agrícolas. Geralmente, onde a gente vai ter mais diversidade vai ser nos quintais produtivos, que é onde as famílias elas plantam diversas culturas, elas diversificam. Qual é um dos grandes problemas do mundo atualmente? Temos muito alimento sendo produzido, mas muita gente passando fome. E aí a gente vê questão de financiamento, muito dinheiro, muitos recursos para o agronegócio, para grandes culturas, só que isso não alimenta, de fato, o agricultor não alimenta a população, seja na cidade ou no campo. Na verdade, isso somente alimenta uma pequena parte e geralmente é o bolso dessas pessoas. Então, os sistemas agroflorestais eu integro tanto a parte florestal como a parte produtiva, culturas anuais, e aí dentro dessa perspectiva dos quintais produtivos eu tenho diversidade. Então, os agricultores eles podem ajudar a conservar espécies que são do bioma, que são na sua realidade ali, e também ajudam a ter
produção agrícola para ser consumido na sua casa. Então os sistemas, eles acabam também sendo utilizados como forma de recuperar as áreas. E resultado da coletividade, eu tenho diversificação dos sistemas, eu tenho alimentação saudável, eu tenho principalmente as pessoas aprendendo a viver em comunidade novamente, que é uma coisa que as pessoas estão perdendo. Então quando se junta uma galera, pessoal, vamos fazer uma agrofloresta. Nessa agrofloresta eu tenho componente florestal, estou preservando ali o meio ambiente, conservando aquelas espécies, e eu tenho produção agrícola, e eu tenho festa, principalmente. Nós temos a festa da colheita, ela casa com a festa das mães, porque a gente acredita que são as mulheres que são as maiores guardiãs desse conhecimento. Então são elas que estão principalmente nos quintais produtivos, porque é o quintal delas, é a cozinha delas. São elas que estão lá guardando as sementes e principalmente cuidando do futuro ali dos seus filhos. Essa pitaia, essa primeira mudinha próximo dessa estaca é uma pitaia. Ela não estava aí desde o início, mas ela veio fazer parte do processo. Mas olha, a gente tem uma medicinal, ali aqui a gente tem uma espécie de palma forrageira, aqui, certo? Que eu posso estar utilizando para ração animal, inclusive para alimentação humana também, fazendo corretamente. Aqui a gente tem uma medicinal, capim-santo, e ao mesmo tempo que, ó, tá tudo diferente. A pitaia é uma frutífera, né? Aqui a gente tem uma palma, e depois a gente tem uma medicinal, e a gente tem uma bananeira. Depois da bananeira, a gente tem um abacaxi e depois um coqueiro. Isso é o retrato que acontece nos quintais produtivos das comunidades, das pessoas das comunidades aqui dentro do assentamento. E esse espaço é um laboratório. Então a gente diz que é o melhor laboratório da nossa escola, é isso. Temos outros laboratórios, mas o campo é o melhor laboratório para formar alguém que vem da educação do campo. Então, isso a gente fala muito, a questão da reforma agrária, ela bate em cima disso, ela pauta essas questões. E aí, um dos grandes diferenciais da Escola do Campo é essa parceria, principalmente com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eles foram os precursores aqui no Ceará da luta, da batalha pelas escolas do campo. Então, quando vocês estiverem pela escola, que vocês verem as bandeiras, o movimento estampado nas paredes, há algumas lutas também registradas, é porque a gente tem um movimento lutando pela classe trabalhadora. Então se junta as associações, aqui as cooperativas, às vezes nem na nossa região mais próximo, e a gente vai fazendo um coletivo bem grande, uma ciranda, e a gente vai conseguindo ter esse resultado, fazendo com que esse modelo de educação ele dê certo. A gente prova a cada dia que a gente está no caminho correto. Sou filho de pescador e agricultora na comunidade de Apix, uma das comunidades que faz parte do assentamento Maceió. Meus pais também são assentados, né, no assentamento, então eu sou filho de assentado, é uma questão também de identidade, né, a gente sempre fala isso. Então nós somos sem terra por políticas públicas, por política pública, na verdade, né. Uma área de assentamento ela é um território que pertence ao governo, no nosso caso pertence ao governo federal, o assentamento Maceió. Então a gente não tem documento de terras, por isso a gente se diz que nós somos sem terra, não necessariamente vinculado ao MST, né, Hernando? Mas sem terra por políticas públicas, certo? E eu estudei na escola Nazaré Flor no ano de 2011, 2012 e 2013, onde eu fiz todo o meu ensino médio. E pós ensino médio eu ingressei na militância de um movimento social que se chama MST, né, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, que acompanha politicamente e pedagogicamente as escolas do campo, inclusive a Escola Nazaré Flor, que é uma das escolas do campo de ensino médio e profissional no profissionalizante no estado do Ceará. Então, mesmo saindo da escola formalmente, a gente permaneceu contribuindo com discussões, com organização da escola, né? Então, permaneci na militância do movimento até 2022, mais ou menos, né? Então, além da militância, fui dirigente do movimento por 6 anos, né? Então considero que eu ajudei a construir o que a escola é hoje, né? E hoje eu não estou em nenhuma função, nem no movimento, nem na escola.
porém a gente se considera sempre parte, né? É muito uma questão de identidade. Eu sempre estou aqui nos eventos que tem, ainda converso, né, com funcionários, com gestão sobre alguns processos, e hoje eu estou em estágio, estou estagiando na escola, já que eu estou concluindo uma licenciatura em Geografia. Bom dia, gente. Sou Aristófanes, sou estudante aqui da escola, estou no terceiro ano A, e eu estou no curso de administração com foco nas causas sociais, nessa inclusão. Eu conversei um pouco com a professora, eu vou sentar para ficar uma conversa com vocês. Eu conversei com a professora e perguntei o que vocês estão estudando, ela falou que é Paulo Freire, né? Então vocês estão estudando mais como essa dinâmica do estudo aqui com a gente. Vocês ouviram o coordenador, vão ouvir a professora, referente a como ela dá o ensino dela, e eu como estudante, a minha perspectiva como aula, né? Bom, a escola, ela segue esse ensino clássico assim, entre aspas, como a gente tem, de uma sala com o professor, cadeiras não enfileiradas, mas de acordo com o mapeamento e tal. Mas ela tem esse diferencial porque ela busca implementar a vivência da região. Como vocês escutaram o Rubenildo, aqui a gente tem os projetos que foram desenvolvidos, por exemplo, no Ceará Científico, foram projetos, e o TCC também, que Escola do Campo faz TCC. Para a conclusão do curso, a gente faz TCC. É um diferencial das outras. Eles fazem PCE, que é conclusão de estágio. No nosso TCC, eles procuraram que a gente procurasse temas que fossem referentes à comunidade. Foi essa questão que teve muito estudo sobre renda, porque aqui é uma coisa muito que tem, o cultural da renda, não sei se vocês conhecem, renda de pirro. Aqui também teve sobre pesca artesanal e teve também sobre... qual foi o outro tema? Esponja vegetal? Esponja teve, mas foi outro tema assim pertinente também. Pronto, casa de farinha, e foi esse. Pessoal, esse espaço aqui é o espaço do minhocário e também onde a gente prepara os nossos compostos para ser utilizados na produção de mudas e como adubo aqui no campo experimental. Como eu afirmei para vocês logo no início, aqui, devido à filosofia da escola, não pode entrar nenhum tipo de agroquímico no campo experimental. Então a gente não pode usar fertilizantes, nem adubação sintética aqui. Então todo o material é produzido. E aí, gente, como nós estamos na praia, tem a parte de adubo, por exemplo, de esterco, às vezes é um pouco mais complicado para a gente conseguir. Então tem só alguém que cria gado, por exemplo, ou tem cabra, aí a gente vai lá e adquire, porque a gente também coloca para poder passar por esse processo. No minhocário, pessoal, a questão da produção do humus, a gente trabalha com a minhoca californiana. Aqui é um espaço que é onde fica a caprinocultura, né? Eles estão para aquele lado de lá do campo experimental nesse momento, eles só voltam para cá no final da tarde. De manhã a gente coloca, tem o camisinho deles, e ali também é a parte, o aviário, é o galinheiro. A gente está reformando para chegar um novo lote de pintainhos. E aí a gente vai mantendo os educadores que tem. A gente divide a responsabilidade do campo. Por exemplo, eu tenho mais afinidade com a parte vegetal. Então eu vou para a produção de mudas, para a unidade produtiva, por exemplo, do abacaxi, mas tem um professor que gosta mais da parte animal. Então ele fica no manejo animal, para a gente poder ter sucesso. Nós não podemos dizer, por exemplo, olha, você vai ficar com a parte animal, você vai ficar com a parte vegetal, você vai cuidar do porco, porque não dá certo. Primeiro você pergunta ao educador qual é a afinidade dele com uma dessas unidades. E aí ele diz, olha, pessoal, aqui é um dos nossos viveiros, que a gente chama viveiros da reforma agrária, e é onde os nossos alunos e os nossos educadores, eles trabalham na parte de propagação vegetal. Então, eu não lembro se eu ouvi, mas acho que eu não ouvi ninguém da biologia. Tem gente da biologia aí? Tem? Pronto, só ciências sociais. Então, o pessoal da biologia ia compreender, se eu falasse alguns termos, ia compreender melhor. Mas vejam bem, o que seria essa parte de propagação vegetal? A produção de mudas, técnicas de propagação vegetal. Tem planta que você consegue propagar ela por meio do galho, por meio da semente,
e por meio de outras técnicas que é nesse espaço, nesses viveiros, onde os meninos fazem esse trabalho. Então aqui, pessoal, não independente de ser, por exemplo, do curso de informática ou do curso de agroecologia, todos eles têm um componente curricular de UTTP no primeiro, no segundo e no terceiro. A formação agrícola é constante. Não, eu não gosto de, não quero de jeito maneira. Ó, você vai estar no lugar errado. Não tem como. Porque justamente a questão é de valorização e reafirmar, de estreitar esse laço com o campo, de manter, buscar a identidade desse jovem. Mas eu sou do curso de informática, eu não vou no campo. Quando eles chegam, tem essa visão, alguns. Depois de alguns meses é o suficiente para a gente para cair por terra. É isso, porque essas bandejas novas aí estão com medicinal também aqui. E a gente vai trabalhando, vai trazendo os alunos. Ora Pronobis bastante. Pessoal, cuidado que eles é valorizado, assim, eles não são muito amigáveis no ponto de você sair encostando nele por conta dos espinhos, tá? Mas nós estamos com um grupo de pesquisa aqui na escola, um grupo de trabalhando com a parte de plantas medicinais e de plantas alimentícias não convencionais. E o Ora Pronobis é um. Vou dar um spoiler para vocês de um trabalho do Ceará Científico. É o seguinte, nós temos uma limitação muito grande para comprar saquinhos e é tanto que vocês vão ver bastante caixa de leite, que é o leite que é utilizado na merenda escolar, e a gente pega, corta no meio e usa, faz 2 vasinhos para poder... E aí nós estamos com um trabalho, isso aqui é a bucha vegetal ou esponja. No supermercado, gente, essa esponja aqui a gente encontra vendendo para poder usar como esponja mesmo para banho. E a gente encontra de 8, 10 reais ou mais, dependendo da marca. Porém, aqui a gente perde bastante. A gente não tinha essa atenção para ela. Ela tanto pode ser utilizado como um suporte que a gente está trabalhando, conseguiu testar e viu que é muito bom, ele é biodegradável, porque depois que a plantinha se desenvolver, ela vai se decompor, vai servir de matéria, de apoio, e ela é comestível também. Então eles chamam o pepino, tem alguma nomenclatura quando ele está nos primeiros dias, esse fruto ele pode ser consumido em saladas e outras coisas. Para vocês verem, é um produto que ele tem muitas utilidades. E aí você vê bastante em terrenos baldios. E aí aqui, pessoal, eles trabalham uma parte do estágio deles, aí eles ficam testando, estaquia, tem umas que morrem, tem umas que dá certo, e aí eles vão vendo por que não deram certo. E nós, enquanto educadores aqui do campo, a gente dá essa autonomia para o aluno ele começar a questionar as coisas. Mas por que isso acontece? Por que eu fiz esse trabalho e eu vi na internet que dava certo e aqui não deu? A gente não diz logo, não dá certo. A gente sabe se vai dar certo ou não, mas a gente não diz. A gente pede para eles testarem. E quando eles testam, aí eles vêm os questionamentos. Professor, a gente fez assim, não deu certo. O que aconteceu? Aí vamos observar. A gente traz eles para poder dialogar e ensinar. A gente não pode romantizar o sofrimento. Aquela agricultura onde o agricultor ele sai 5 horas da manhã, ali com a sua enxadinha, com a foice, só volta meio-dia para comer ali algo rápido e já voltar, não combina. E as pessoas não querem. E convenhamos que ela não é justa. Imagina você passar o dia inteiro ali com a cabeça ali no sol, ali. Então, a nossa proposta é justamente ajudar também a atuar nessa perspectiva, de dar melhores condições para o agricultor familiar. O agricultor ele está no campo, mas ele também quer tecnologia. Que tipo de tecnologia? Uma tecnologia que ela não ofenda a natureza, mas que ela possa lhe ajudar. O agricultor ele precisa ir para o campo, mas ele tem que entender que ele precisa se cuidar. Ele precisa cuidar do seu... Como é que a gente sabe que essa área é uma área da mandala? Principalmente por conta dos cultivos que estão em formas circulares. Ok? Vocês vão conseguir, de acordo com a forma que a gente for chegando próximo dela, do centro, vocês vão perceber. Aqui também tem experimento de TCC em andamento, tem um grupo trabalhando com a parte de berinjela, onde eles estavam aqui trabalhando com a parte de cobertura e sem cobertura. Então, pessoal, nesse trabalho deles, a gente não colocou nada de adubação, nem a adubação lá do humus, nem nada. A gente queria ver como é que estava essa parte aqui do solo. E aí, pessoal, esse é o espaço central da mandala. Aqui a gente tem tanto a parte da criação de peixes, como a gente tem algumas aves ali, tem uns patinhos ali que já se esconderam ali,
mas eles ficam nesse espaço. Esse material, essa água, ela tem uma ciclagem, a gente tira ela, coloca na irrigação, na produção nos canteiros e depois vai repondo. Então, essa parte ela é muito interessante, esse tipo de sistema, porque ele permite que os canteiros sejam colocados ao redor. É tudo em forma circular para facilitar, inclusive, o manejo. Tá? A agroecologia, dentro da agroecologia, isso é muito comum, essas formas circulares. Por quê? Porque a gente acredita que dessa forma fica mais fácil compreender os processos, que fica mais fácil você dar uma aula se os alunos estão em círculo. E as comunidades, quando elas se juntam para celebrar, elas se reúnem em círculo, justamente porque permite você olhar o rosto e apreciar tudo que está ao seu redor. A mandala aqui é cercada por conta das aves que ficam aqui. Mas se ela não fosse, quem estava aqui no centro da mandala conseguia ver todos os canteiros que estavam ao redor. Inclusive o que está recebendo água, o que não está recebendo água, o que tem algum possível inseto praga, alguma coisa desse tipo. Então esse é um dos mecanismos e essa mandala foi uma das primeiras mandalas implantadas aqui no nosso município. Então ela foi implantada já com o início da escola, com alguns anos depois, nos primeiros ainda, mas a gente está até agora trabalhando com isso. Aqui canteiros novos, está começando a germinação de coentro. Aqui já tem algumas alfaces que uma turma plantou. Estão revitalizando esse canteiro aqui com mudas de tomate. Tem muita cana-de-açúcar aqui próximo, porque também serve para ração animal. Então é um espaço também de pesquisa. Aqui a gente tem essa criação. Aí esse manejo também é feito pelos alunos, pelos técnicos de campo, também a área do laboratório, porque a gente trabalha, investiga essa questão, e a gente está com um trabalho bem interessante. Esse tipo de sistema aqui, aberto, eles estão desse jeito aqui, mas eles ficam livres. A gente colocou esse arame justamente por isso. A gente chama de cical. É um sistema de criação à solta dentro de um espaço confinado. Por exemplo, aqui eles não passam, só esses pequenininhos, tem uns que são espertos, acabam passando, mas voltam porque os grandes estão aqui. Então, quando nós começamos a criar somente na pocica aqui, a gente percebeu que estava tendo bastante problema, principalmente na saúde dos leitões, dos animais que tem aqui. Então a gente entendeu, vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles à solta para ver qual é o ganho. E a gente percebeu que está com uma taxa de natalidade muito maior. A gente percebeu que os animais eles estão com uma qualidade de desenvolvimento melhor do que quando eles estão somente confinados. Então, esse exemplo já está sendo reproduzido por outras escolas do campo que vieram e viram que está dando certo e estão fazendo a mesma coisa. Então a gente solta, eles vão até aquela parte ali próximo daquela mata. Aí eles ficam revirando o solo, que porquinho gosta disso mesmo, e aí eles vão ficando bem mais saudáveis. Nós conseguimos perceber. A parte do excedente da alimentação que fica no campo, aí a gente traz para ajudar na alimentação deles. O que der para ir para as minhocas, a gente leva para as minhocas, e o que não der, por exemplo, questão do alimento, do almoço, a gente traz para cá, e aí eles adoram, né? Porque ajuda a complementar, inclusive, a ração deles. Como outra unidade produtiva, essa aqui tem a parte da produção de castanha e caju, mas também tem a meliponicultura. O que seria essa meliponicultura? É a parte de criação de abelhas sem ferrão, tá? Então, a gente conhece, é muito comum as abelhas que têm ferrão, né? Que a gente chama de abelhas africanas e italianas, porque elas não são brasileiras de fato. Vêm desses locais. Mas aqui a gente está fazendo um trabalho com um grupo de estudos sobre a questão da conservação das abelhas que são do Brasil, principalmente as da nossa região. Aqui nós temos, pessoal, a jandaíra. A jandaíra é uma abelha que ela é da nossa região, vocês podem se aproximar, não tem problema, tá? Ó, elas não têm ferrão. Elas têm ferrão, mas o ferrão dela não é desenvolvido. E aqui, pessoal, tá todo cheio. Não é desenvolvido, ela não usa para... Aí aqui, ó, aqui na parte de cima, a gente tem as que tinham já saíram, né, fugiram, mas aqui a gente já tem os potes, a parte de organização. Essa daqui é ruim porque ela deixa bem vedado e é ruim de eu tirar os compartimentos. Mas em outro exemplo eu vou conseguir mostrar para vocês. Falar aí sobre como está organizado
Nós vamos começar por aqui, pessoal. Vamos lá? Bora. A gente só vai fazer a volta e já termina na Tamarino. Pessoal, esses aqui são os nossos espaços. Esse é o nosso laboratório de informática, está com turma nesse momento. É turma do curso técnico. Aí, esse é um dos nossos espaços também pedagógicos. E a gente está lutando para ampliar o ter um segundo, porque ele não é o suficiente. Ele não tem computador, inclusive uma turma inteira não consegue ser atendido pelo laboratório. Então, é uma das dificuldades que a gente tem devido ao tamanho das nossas turmas. E aí as salas são nesse modelo, todas estão padronizadas, né? Na verdade, essas estão passando por reforma, porque a gente não tem ar-condicionado nas salas e algumas salas são muito quentes no período da tarde. Essa é a nossa sala de vídeo, essa segunda. Com licença, professor. Pessoal, essa é a nossa biblioteca, o nosso espaço de leitura, de pesquisa. Professor Hernando é o nosso bibliotecário, ele é professor de história aqui da nossa escola e é um baita profissional que está dando esse apoio, esse suporte aqui no nosso espaço. Foi meu educador, então eu fico muito feliz, tenho orgulho de ter sido aluno dele. E aqui a gente está colaborando agora como colega de trabalho, né, professor? Trabalhando nessa construção. E aí aqui é um espaço onde os alunos eles têm o espaço dos acervos para consulta de material, também vem aqui em busca de livros, de títulos com o professor Hernando, ele já está com uma bagagem bem boa, e também tem os projetos de leitura que também são coordenados pelo professor Hernando. Ele coordena essa parte juntamente com a área da linguagens. É o nosso laboratório de ciências aqui da escola. Gente, pessoal, esse é o nosso laboratório aqui da... Agora, para além de laboratório de biologia, de química, de física e matemática, agora também é laboratório da agroecologia, porque alguns equipamentos para análise a gente utiliza aqui nesse laboratório, nesse espaço. Então é um espaço que é integrado. Sempre vai ter alguma turma aqui trabalhando, fazendo pesquisa. E aí, na nossa luta, a gente consegue um equipamento. Aí, o que é mais caro? A gente não consegue. A gente tenta ver uma maneira. Chegou mais material novo, agora a gente queria muito. Chegou um PH agora para agroecologia. E a gente vai conseguindo de pouquinho. Esse espaço aqui também é um espaço para biologia e para física, matemática. Aí os professores eles utilizam esse espaço para suas aulas e enriquece, né? Porque uma coisa é a gente ouvir apenas falando ou estando ali no livro, outra coisa é você estar no laboratório, está fazendo na prática, está aprendendo com os experimentos. E o nosso professor de química, ele ainda é aluno lá da FUSEC. Galera, eu me chamo Letícia dos Passos, né? Sou formada em Ciências Sociais pela FACED-US, né? Estou aqui na Escola do Campo, Nazaré Flor, como professora de Sociologia, né? É o meu primeiro ano no ensino médio. Comecei a lecionar em 2022, né? Mas inicialmente na escola municipal, né? Lá de Itapipoca. E aí agora em 2025 eu fiz uma seleção, na verdade é uma prova mesmo, a gente faz uma prova como se fosse realmente um concurso público, e aí com as colocações você escolhe as escolas que você quer ficar, né? E eu tinha selecionado a Escola Nazaré, e como é o nome da outra escola? Tem outra escola próxima aqui, mas ela não é uma escola do campo. E aí eu vim conhecer as escolas que eu tinha colocado meu nome. Quando eu cheguei aqui,
vi a proposta da escola, né? Não vi vocês ainda, porque vocês ainda estavam de férias, mas quando eu conheci a proposta da escola, eu me apaixonei, né? Cheguei ainda aí na outra escola, Ana Costa, mas meu coração já tinha ficado aqui, né? Inclusive, eu tinha até comentado com os meninos que eu, né, tinha escolhido até morar na Baleia para ficar mais próximo da escola, mas não deu muito certo. Então, inclusive, para vir lecionar aqui todos os dias, a gente tem um desafio aí de 60 quilômetros todo dia, né, 1 hora, né? A gente está com uma estrada boa, eu sei que não parece, mas essa é uma estrada boa, porque não está chovendo. Quando chove, meu amigo, é rali dos sertões, né? Então, é um desafio, né? O primeiro desafio, acredito eu, que seja a vinda para a escola em si, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente, como eu falei para vocês, a gente é salvo um pouquinho em cada aula, em cada abraço, em cada palavra crítica, cada aula que a gente dá. A gente estava comentando aqui, a gente estava vendo, né, os conteúdos que a gente já tinha visto até agora, e a gente está introduzindo, até falar do Wesley. O Wesley é ali meu estagiário, eu tenho estagiário, galera. Na verdade, 2, tem a Gleice também, só que ela não veio hoje, e eles, assim, são maravilhosos, super me ajudam, estão aqui super disponíveis, né? Os meninos já conhecem, né? Como tudo na vida, né? É desafiador, porque, como eu falei para vocês, é o meu primeiro ano no ensino médio, dando aula de sociologia de fato, porque eu dava aula de história no município, né? Então, não era a minha formação, né? Então, é desafiador. E assim, gente, a gente não pode parar de estudar. Eu vou dar aula para os meninos, mas é sempre estudando, é sempre lendo, é sempre me atualizando, porque os meninos são curiosos e eles perguntam mesmo. Então, eu aprendo todo dia, inclusive, porque a gente não. É bom ter a consciência de que a gente não está aqui sabendo de tudo. E é interessante deixar claro para os alunos, né? Que a gente não sabe de tudo. Então, assim, é sempre estar se atualizando, é sempre estar estudando, né? E aprendendo com eles. Eu acredito que, inclusive, foi tema da minha monografia. O principal é a escuta dos meninos. Porque a partir da escuta dos meninos é que vocês conseguem traçar estratégias para dar uma boa aula, para criar projeto. Todos os meus projetos, né, inclusive esses que passaram em edital, foi tudo a partir da escuta. A escuta atenta, sensível dos alunos. Então, eu nem digo que os projetos são meus, os projetos são nossos, né, meu e dos alunos, porque foi a partir dessa escuta sensível e atenta que eu consegui botar no papel esses projetos que passam em editais e que eu vejo que faz uma diferença na vida deles. Na verdade, né, é o PEP, PSC, né, então são disciplinas que integram, inclusive, a comunidade, né. Então, quando a gente faz, às vezes, um projeto aqui em sala de aula, a gente tenta integrar a comunidade, tenta integrar com as outras disciplinas, de uma forma dinâmica, de fazer projetos juntos, olha, vamos integrar minha aula de história com a tua de sociologia, qual é o tema que tu está vendo? Né? Então, a gente já vê isso no planejamento e tenta fazer essa integração, né? Inclusive com a comunidade, porque a comunidade aqui ela é muito ativa. Eles vêm para a escola, e aí, às vezes, eu também sou diretora de turma, né? Não é dessa turma, mas eu sou diretora de turma, então tem toda uma ligação direta com os pais, com a comunidade, né? Então, tá tudo interligado. É desafiador também, porque tem muitas coisas que você, nossa, eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Né? Então, é desafiador, é o tempo todo no 220, né? Vocês veem aí, eu correndo para um lado para o outro, né? E o que é mais difícil da aula de sociologia? O que é mais difícil? Eu acho que o que é mais difícil é quando o aluno não quer te ouvir, né? A gente tem, gente, não vou mentir. Quando o aluno não quer, e aí não tem como brigar, e eu não sou do tipo de professora que eu vou bater de frente. Não quer, vai dar uma volta. Entendeu? Então, tipo assim, eu dou aula para quem quer, eu não vou disputar com o aluno. Vou falar mais alto que o aluno. Eu falo, né? E aí eu continuo falando se eles quiserem me ouvir. Eu não disputo, eu não bato de frente. E eu acho que isso gera um respeito também. Porque, independente de você ter uma boa didática, de você
ter um bom conteúdo, mas vocês precisam também ter a empatia dos alunos. Não adianta chegar aqui, estou super preparado, mas o aluno está cagando para você, né? Então, eu acho que bater de frente não é uma boa estratégia, né? Não é.